Paz do Senhor, irmãos. Vamos nos colocar de pé para nós louvarmos. Esse
pelo amor do Senhor, que veio através do seu Filho, que se entregou naquela cruz, Senhor. Nós celebramos e adoramos o Teu nome na semana passada, nos lembrando daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. E hoje nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, cantando ao Senhor, adorando o Seu nome, bendizendo ao Senhor, porque és digno de ser adorado, Senhor. Totalmente digno, não só nos dias em que nós estamos no meio do Seu povo, em comunhão, mas também todos os dias, Senhor, através dos nossos atos, assim como Cristo todos os dias adorou ao Senhor, adorou ao Pai, fazendo a vontade dEle. Assim nós te adoramos, Senhor, nesse momento em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tudo bem, queridos? Nós vamos fechar os nossos olhos mais uma vez e nós vamos orar nesse momento para que Deus nos console e ao mesmo tempo nos faça entender a palavra dele. Bem, feche seus olhos. Senhor, Tua palavra é clara, é viva, é luz para o nosso caminho, é luz para os nossos pés. Nos ensine nesse momento, Senhor, e fale aos nossos corações aquilo que é necessário ouvirmos, aquilo que é necessário para o nosso crescimento e mudança também, Senhor. Temos pecado contra o Senhor, que o Senhor nos perdoe, e assim o Teu Espírito, que é o Consolador, possa nos ensinar e possa então trazer luz à nossa vida em Cristo Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos então ouvir a palavra de Deus. Eu convido você a abrir lá no Antigo Testamento o livro de Esdras. Está aí depois de Crônicas. Crônicas tem primeira Crônicas, depois segunda Crônicas, e aí você vai encontrar então o livro de Esdras. Livro de Esdras. Os irmãos, o livro de Esdras é um livro histórico. Ele conta uma história, ele conta o que estava acontecendo nos dias da vida de Esdras, e bem como nos dias de outros profetas como Ageu e Zacarias, né? Mas nós vamos entender e vamos perceber um pouquinho mais quando você olhar e voltar os seus olhos no capítulo 8, algumas coisas que estavam acontecendo. Não eram coisas boas que haviam acontecido, mas coisas boas haveriam de acontecer. Antes de nós lermos o capítulo 8 do livro de Esdras, eu peço que você pare um pouco e pense na sua vida hoje. Pense nos seus dias hoje. Pense como que nós estamos nacionalmente falando, ou mundialmente falando. Nós estamos vivendo um momento de crise. Nós estamos vivendo um momento de pandemia. Nós estamos vivendo um momento onde nós precisamos de esperança. Nós acabamos de cantar que o Senhor tem poder para nos salvar, e nós cantamos isso. Agora, será que cremos nisso de fato? Será que de fato você crê nesse poder que salva, que restaura? Quando você pergunta para a maioria dos crentes, pelo menos 70%, e esse número eu estou jogando de modo assim bem tranquilo, mas quando você pergunta para os cristãos de hoje em dia se ele tem certeza, ou plena certeza, plena convicção da salvação dele, ele vai titubear. Ele vai olhar para baixo, ele vai bater os pés assim como chaves vazios, vai pensar duas vezes. Ele pode até resolver dizer que sim, mas no fundo do coração dele ainda há dúvidas, ainda restam dúvidas. E isso nós vemos no contexto da igreja brasileira, estou dizendo. Nós vemos isso no contexto da igreja brasileira, porque de fato o ensino nas igrejas tem sido um ensino ruim. E eu falo de modo geral. Você não encontra o ensino que vocês têm aqui hoje, irmãos, a partir dos presbíteros, dos pastores. Você não encontra o ensino que você tem aqui nas diversas igrejas as quais você vai andar por aí. Parece que eu estou falando mal dessas igrejas, mas eu estou falando mal de fato.
Porque o ensino não é um ensino condizente com a palavra de Deus. E esse ensino que não condiz com a verdade só gera divisão, conflito, contenda, só gera crente fraco, no sentido de quando alguém perguntar ou questioná-lo, você tem certeza daquilo que você está vivendo com Deus? Ele vai titubear. Ele vai dizer, olha, eu tinha, hoje eu não tenho mais, hoje, não, mas eu vou melhorar essa convicção minha. Irmãos, não é diferente do tempo, não é diferente dos dias do povo de Israel no Antigo Testamento. Você vai ver o povo titubeando lá no deserto. Você vai ver o povo titubeando depois que saiu do deserto. Você vai ver o povo desgovernado por conta da sua fé, atribuírem a outros deuses coisas que eles recebiam de deuses, bênçãos que eles recebiam do Senhor. Como por exemplo, você hoje já agradeceu a Deus por ter aberto os olhos quando acordou? São bênçãos. Como que nós aprendemos a respeito das bênçãos de Deus? Um parênteses aqui para a gente falar a respeito disso. Não diz respeito muito ao que nós vamos tratar aqui, mas o que diz respeito às bênçãos, como que nós sabemos, ou como que nós aprendemos o que é bênção do Senhor? É a mesma coisa que você ensina para o seu filho, ou que você vai ensinar para a sua filha, ou que você, professor, ensina para os seus alunos, ou que eu, você temos ouvido todo esse tempo da nossa vida com os nossos avós e pais. Eles procuram nos ensinar a respeito das responsabilidades que nós temos e ter na vida, porque um homem sem atribuições não é homem. Um ser humano sem atribuição não é ser humano, ele não vive. Ele não se encontra, ele não se acha. Até criança tem atribuição. Qual que é a atribuição da criança? Brincar. Imagina um homem sem atribuições. Mas o que diz respeito às bênçãos, é a mesma maneira como você ensina ou foi ensinado, ou como você ensina aos seus filhos. Responsabilidade se aprende nas coisas pequenas. As bênçãos do Senhor se encontram nas coisas pequenas. São nas coisas mínimas que nós vemos o Senhor trabalhando. Como por exemplo, você está respirando. Tem muita gente que está precisando de tubo agora para respirar. Tem muitas pessoas que não têm como respirar sem a ajuda de aparelhos. Tem pessoas que não conseguem abrir os olhos, estão acamadas. E você está aqui. Olha que bênção. Bênção que só é explicada na eternidade, quando você lê as Escrituras, porque as Escrituras são eternas. E aí quando você olha para o livro de Esdras, você se encontra num contexto extremamente exagerado do povo de Deus. Por que exagerado, queridos? Nós temos que falar de história, não temos que confundir da história aqui para você entender o que estava se passando aqui, certo? Por volta ali do ano onde o profeta Jeremias profetizava em Israel e em Judá, Nabucodonosor subiu com seu exército do Assírio. E eles então sitiaram Jerusalém e tomaram Jerusalém das mãos do rei Joaquim. O próprio rei entregou assim, porque ele sabia que ele não poderia ir contra o exército de Nabucodonosor da Babilônia. E ele então se entrega. Ele fala, olha, pode fazer o que você quiser, a gente não tem mais jeito, não tem como. O Senhor nos entregou nas suas mãos. Então eles foram levados cativos. Eles foram oprimidos e foram levados como escravos para a Babilônia. Só que depois de 5 reinados, veio um rei e começou a governar um rei chamado Ciro. E esse rei então levantou um decreto, junto com o rei Dario, anterior a Ciro. E esse decreto era que depois de Dario morresse, o povo israelita poderia então voltar para a sua terra. E nós estamos aqui nesse momento. Quando você abre o livro de Esdras, você está nesse momento da volta do povo da escravidão, mais uma escravidão. A volta do povo da escravidão da Babilônia. Estão retornando para Jerusalém. Jerusalém estava um caos, um caco. Jerusalém estava derribada, estava destruída. O templo em Jerusalém havia sido saqueado por Nabucodonosor. Ele havia levado todos os utensílios, tudo aquilo que você encontra no Antigo Testamento, onde o povo adorava a Deus, havia sido levado pelo exército da Babilônia. E Jerusalém, que era a grande cidade do povo israelita, a principal cidade do povo israelita, como mineiros, dos mineirenses, estava totalmente derribada, totalmente destruída.
Agora, se você pegar aquele contexto e trazer para o nosso, parece que nós estamos sendo destruídos por alguma coisa. Se você for contar os anos de vida que nós vivemos, parece que nós estamos sendo aos poucos destruídos. Na época de Matusalém, ele viveu mais de 900 anos. Aí ele pediu para que o Senhor o levasse, porque ele não aguentava mais a sogra dele. Mas ele pediu que o Senhor o levasse, então Matusalém morreu. Mas 900 anos, imagina o que você não pode aprender com 900 anos. Hoje nós vivemos o quê? Aqui no Brasil, no máximo 80, 90 anos. Não passa disso, quando passa, vira rei. Nós vimos aí, alguns dias atrás, o rei da Inglaterra morrendo com 100 anos. Chegar a 100 anos, no mundo que nós vivemos, é graça de Deus, é misericórdia de Deus, e é superar todos os limites. Porque parece que nós não vamos ter esse tanto de tempo, não. As coisas estão mais caras, o tempo já não é mais o mesmo, a gente já não consegue mais fazer durante as 24 horas do dia o que nós precisamos fazer. Parece que nós não conseguimos, não temos saúde física e emocional para batalhar esse tempo todo, durante uma semana. E eu fiz aquela pergunta para vocês estavam esperançosos com a segunda-feira, porque de fato é assim que as pessoas estão hoje. Elas saem de casa para trabalhar e pensam naquilo que elas não vão levar para casa, porque elas gastam tempo se esforçando no trabalho e parece que o dinheiro que elas não desejam receber não chega em casa. Talvez não seja esse o seu contexto, mas o nosso contexto, mundialmente falando, parece estar desse jeito, à beira de uma guerra, colapso na saúde, colapso na fome. Olha o tanto de gente que morre de fome ao nosso redor. E o que nós fazemos durante a semana? Nós temos tempo para ir na igreja. Olha que privilégio, né? Esdras estava vivendo num contexto onde eles não poderiam fazer isso. Eles não poderiam sequer adorar a Deus na Babilônia. Nabucodonosor levantou um decreto dizendo que aqueles que não se prostrassem diante da estátua dele, iriam morrer. E vocês se lembram de Daniel, naquele contexto, Daniel não se curvou diante da estátua do rei. Eles estavam vivendo um contexto assim. Imagine você nesse contexto, onde o rei diz para você em quais momentos você precisa fazer as suas necessidades, não só as físicas, mas as necessidades espirituais. Alguém decretando para você o que você tem que fazer. Nem para o seu filho você fala para ele: você tem que ir no banheiro agora. Para o meu menino mais novo, não. Quando ele começa a fazer assim, a gente já sabe que ele quer ir no banheiro. Aí ele fala: vai no banheiro, ele sai correndo e faz xixi. A gente sabe, mas a gente não decreta mais para os nossos filhos isso. A palavra de Deus diz que nós temos que ensinar os nossos filhos no caminho que eles devem andar. Esse é o ensinamento. Mas quando se trata de um livro histórico, nós aprendemos com as coisas que acontecem nesse livro. Nós aprendemos com as situações. Não é como alguém vir e decretar para você: olha, faça isso. Não é como Jesus veio e disse: olha, ame o seu inimigo. É diferente. E aí Esdras, a palavra de Deus vai dizer que era um homem versado na lei. Você é versado na lei? Você conhece a palavra de Deus? Você estuda a palavra de Deus? Onde haverá convicção para quem não estuda a palavra de Deus? Esdras era um homem versado na lei, tinha convicção daquilo que ele dizia. Capítulo 8 de Esdras, versículo de número 24. Capítulo 8 não, capítulo 6, versículo 16. Capítulo 8 nós vamos já. Versículo 16 do capítulo 6 diz assim: os filhos de Israel, os sacerdotes, os levitas e o restante dos exilados celebraram com regozijo a dedicação desta casa de Deus. Para a dedicação desta casa de Deus ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 cabritos para oferta pelo pecado de todo Israel, segundo o número das tribos de Israel. Estabeleceram os sacerdotes nos seus turnos e os levitas nas suas divisões
para o serviço de Deus em Jerusalém, segundo está escrito no livro de Moisés. O que aconteceu quando Esdras retornou à cidade de Jerusalém junto com o povo? Anteriormente a Esdras, duas pessoas foram, e vocês vão se lembrar desses nomes. Zorobabel, sacerdote, teve a incumbência de voltar para Israel e reconstruir o templo, levar de novo os utensílios que haviam sido roubados e ornar o templo mais uma vez. Só que quando ele chegou lá e começou a reconstruir o templo, começou a fazer as festas de novo, celebrar as festas, algumas pessoas se levantaram contra isso. Algumas pessoas lá de dentro se levantaram contra Zorobabel, porque eles diziam que aquele povo que havia proveniente da Babilônia não era um povo generoso e nem israelita, era um povo que já tinha vivido por 5 reinados em um outro país. Então se levantaram contra. Uma outra pessoa que fora mandada também pelo rei foi Neemias. Tem um livro em seu nome. Neemias foi enviado para a reconstrução da cidade, reconstruir os locais, reconstruir os muros de Jerusalém. E Neemias recebeu essa incumbência, e ele disse: eu preciso ir reconstruir a minha cidade, meu país, a minha nação, para que o povo possa voltar, retornar e adorar o Senhor lá. Irmãos, Neemias também, quando chegou lá, teve dificuldades. O povo se levantou e falou: não, você não vai reconstruir de novo isso aqui não, para cair de novo? De jeito nenhum. Você veio lá da Babilônia, quais são os seus interesses? Isso dentro do povo de Israel. Quando você visita as igrejas e olha os crentes e vê as ações, as atitudes dos cristãos, parece que há uma divisão. Parece que da mesma forma as pessoas parecem agir de modos diferentes e pensar de maneiras diferentes, e assim as coisas acontecem. Cada um tem o seu jeito de pensar, cada um tem a sua teologia, cada um pensa o que quer a respeito da igreja, e ninguém volta os olhos para a palavra de Deus. Eles não tiveram esse erro nesses dias. Por quê? Porque é exatamente Esdras que vai receber a incumbência de retornar a Jerusalém e ler as Escrituras e ensinar as Escrituras ao povo. O que é que falta nos nossos dias hoje para ver convicção dos cristãos que estão sentados nos bancos das igrejas? Leitura bíblica. Leitura bíblica. Fred é professor de física. Se o Fred não mostrar as fórmulas, se o Fred não ensinar as fórmulas, se ele não passar na lousa, e os guris dele que estão lá assistindo a aula não sentar em casa e rever aquilo que aprendeu, não adianta nada. Não adianta nada, você vai ficar 3 anos ali discutindo, ensinando, prosperando, tentando, sendo derrotado, e vai ver vários alunos desses 100%, pelo menos 70% não chegam lá. Você se lembra de alguma fórmula da física na sua escola que você aprendeu? Você se lembra do que nós comemoramos na semana passada? O que nós comemoramos na semana passada, gente? A ressurreição de Cristo. Repare que nós datamos uma data importantíssima. Para quê? Para não fazer como os homens, por exemplo, que esquecem o dia ou a data de aniversário do namoro. Nós datamos a ressurreição de Jesus para não esquecermos desse dia. Por quê? Porque durante a semana, durante os dias, os 365 dias do ano, nós esquecemos. E aí Esdras recebeu a incumbência de Artaxerxes, que era o rei daqueles tempos, de chegar lá e dizer: olha, você precisa ler as Escrituras para esse povo seu, porque meu povo, todas as leis e regras aqui eles conhecem.
Agora o seu povo parece que desconhece esse Deus que salvou vocês do tempo e que está levando vocês de volta. O próprio rei reconheceu isso. Agora, nós não estamos vivendo uma monarquia onde tem um rei governando. Nós estamos vivendo na nossa casa, onde nós governamos. Quais são as regras de nossa casa? O que eu aprendo com Esdras aqui? Primeiro, eu preciso me organizar, porque senão minha fé vai ser uma fé pequena. A minha crença no Senhor vai ser uma crença como a crença de um católico não praticante. Um crente não praticante. O que é um crente não praticante? É aquele cara que vai na igreja e não sabe o que está fazendo ali. É o cara que vai na igreja e vai estar cansado de ir na igreja. É o cara que vai na igreja e não pode ficar uma hora lá ouvindo uma pregação. É o cara que nunca abre a Bíblia durante a semana. E qualquer pastor que ele ouve na rádio, que ele vê no YouTube, no Facebook, ele acha o cara gritando lá, batendo o pé e acha que o cara está pregando. Aí ele fala que bênção, glória a Deus. E Deus é a última pessoa sendo lembrada ali. Eu vi um vídeo essa semana, um vídeo que para mim foi uma barbaridade. Um vídeo de um apóstolo, que se diz apóstolo, um outro rapaz conversando assim sobre o momento que o Brasil está vivendo diante das igrejas e as críticas que as igrejas têm vivido, STF em cima das igrejas, o Bolsonaro quer liberar, aquele negócio todo. Como que fica as igrejas, esse negócio todo? Como que vai o povo louvar a Deus nesse meio de pandemia? E aí o cara começou a dizer o seguinte: Deus vai fazer algo soberano, Deus vai fazer algo extraordinário nos próximos 10 anos, e o povo nunca vai crescer, o povo de Deus nunca vai crescer como antes. Eu olhei e falei assim: e daí? E daí? Se for para crescer sem conhecimento, sem organização, sem aprendizado, que não cresça. Se for para estufar e criar crentes de meia tigela, que não sabem sequer o nome do profeta que libertou o povo de Deus no Antigo Testamento, quando estava escravo no Egito. Se for para criar povo assim, não adianta. Tinha uma máxima na década de 90 na igreja que dizia assim: mais igrejas do que bares. E aconteceu. Conseguiram. Abriram-se mais igrejas do que bares. Hoje tem mais igrejas no Brasil do que bar, né? Coisa maravilhosa, né? Agora, quando você chega no bar e pergunta para o cara qual é a rua que você mora, ele vai te bobear, ele vai cair no chão, ele vai rolar, e aí ele vai para um canto, ele não sabe onde ele mora. Você pergunta para o crente: que igreja você é? Qual é o Cristo que você professa? Você crê na vida eterna? O cara não vai saber responder. Porque está assim, está desse jeito. É esquisito, irmão. A palavra de Deus diz que o amor se esfriaria. Aonde que o amor vai se esfriar? A palavra de Deus diz que Deus é amor. No Novo Testamento vai dizer que Deus era a luz, o verbo era a luz dos homens, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. O amor se esfria quando o conhecimento a respeito de Deus se esfria. Buscai ao Senhor enquanto se pode achá-lo, porque senão nós vamos ficar lutando uns contra os outros, igual esse povo. Deus fala para nós: busque-me enquanto você consegue me encontrar, porque a partir do momento que as pessoas começarem a queimar isso daqui, aí não vai ter mais tempo. Versículo 19: os que vieram do cativeiro celebraram a Páscoa no dia 14 do primeiro mês, porque os sacerdotes e os levitas se tinham purificado como se fossem um só homem, e todos estavam limpos. Mataram o cordeiro da Páscoa para todos os que vieram do cativeiro, para os sacerdotes, seus irmãos e para si mesmos. Assim comeram a Páscoa os filhos de Israel que tinham voltado do exílio, e todos os que, unindo-se a eles, se haviam separado da imundícia dos gentios da terra.
para buscarem o Senhor, Deus de Israel. Celebraram a festa dos pães ázimos por 7 dias, com regozijo, porque o Senhor os tinha alegrado, mudando o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na hora. O que você tem buscado nesses dias de tribulação? O que você tem feito com a fé que Deus colocou no seu coração? Você a tem alimentado? Organização exige de nós responsabilidades. As pessoas não têm mais responsabilidades com Deus em nome dele, gente. Nós temos um dia, nós datamos um dia para dizer que o Senhor. Aí nós olhamos para o sábado, a palavra de Deus e falamos, mas tem um dia do Senhor no sábado. Aí quando você lê em Hebreus, todos os dias são dias do Senhor. Nós moldamos Deus na nossa maneira. E aqui eles diziam, vamos reorganizar também a festa da Páscoa, para podermos então comemorar mais uma vez essa libertação. A primeira coisa que você tem que vir fazer na igreja é comemorar a sua libertação. Você crê nisso, querido? Comemorar que você foi liberto. Tem gente que, se tivesse um drive-thru aí de bênção na porta da igreja, ia amar. O pastor preparou uma mensagenzinha lá e ele colocou dentro de uma marmita e está pronto. É só passar lá na frente com a máscara e pegar. E vai ter uma bênção dentro dessa marmita para nós. A gente se perde quando não tem ensino. As escolas bíblicas dominicais estão vazias, porque ninguém quer aprender. Ou o pessoal acha que já sabe, ou de fato não quer aprender. Aí quando você vai para o capítulo 8, versículo 24, para encerrar, diz: Então separei 12 dos principais, isto é, Serebias, Essabias e 10 dos seus irmãos. Pesei-lhes a prata e o ouro e os utensílios que eram a contribuição para a casa de nosso Deus, a qual ofereceram o rei, os seus conselheiros, os seus príncipes e todo o Israel que se achou ali. Entreguei-lhes nas mãos 650 talentos de prata, e em objetos de prata 100 talentos, além de 100 talentos de ouro, e 20 taças de ouro de 1000 daricos, e 2 objetos de lustroso e fino bronze, tão precioso como ouro. Disse-lhes: Vós sois santos ao Senhor, e santos são estes objetos, como também esta prata e este ouro, oferta voluntária ao Senhor, Deus de vossos pais. Vigiai-os e guardai-os, até que os peseis na presença dos principais sacerdotes e dos levitas e dos cabeças de famílias de Israel, em Jerusalém, nas câmaras da casa do Senhor. Então receberam os sacerdotes e os levitas o peso da prata, do ouro e dos objetos, para trazerem a Jerusalém a casa do nosso Deus. Partimos do rio Ava no dia 12 do primeiro mês, a fim de irmos para Jerusalém. E a boa mão do nosso Deus estava sobre nós, e livrou-nos das mãos dos inimigos e dos que nos armavam ciladas pelo caminho. Chegamos a Jerusalém e repousamos ali 3 dias. No 4º dia, pesamos na casa do nosso Deus a prata, o ouro, os objetos, e os entregamos a Meremote, filho do sacerdote Urias. Com eles estava Eleazar, filho de Finéias, e com eles Josabade, filho de Jesua, e Noadias, filho de Binu, e levitas. Tudo isso, tudo foi contado e pesado, e o peso total imediatamente registrado. Os exilados que vieram do cativeiro ofereceram holocaustos ao Deus de Israel: 12 novilhos por todo Israel, 96 carneiros, 77 cordeiros, e como oferta pelo pecado 12 bodes, tudo em holocausto ao Senhor. Então governadores deste lado do Eufrates, e estes ajudaram o povo na reconstrução da casa de Deus. Aonde em algum momento você está lendo aqui, quarta-feira, você vai sair de lá com 12 pesos de ouro na bolsa.
Você leu aqui em algum momento que você sairia da igreja, quando você visitasse a igreja, fosse a um culto, e saísse de lá com chuteiras de ouro, com sapatos de ouro, com roupas de ouro, com óculos banhados a ouro? Em algum momento alguém disse isso aqui? Eles ornaram a igreja, eles levaram, eles fizeram, eles foram e agiram. Todos os esforços foram deles. Todos os esforços foram suados pelos homens que frequentavam a casa de Deus. Eles não chegaram lá e olharam para o sacerdote, Zorobabel, ô cidadão, nós estamos aqui, nós viemos lá da Babilônia, agora nós queremos o nosso peso, vamos dividir esse ouro aqui. Nós cantamos conte as bênçãos, dizem quantas são, e a gente sai daqui de uma vazia. Nós gostamos de materializar tudo, e nós somos imediatistas. E o maior problema dos crentes é o maior problema da humanidade, um dos maiores, um dos grandes problemas, né? Que é o imediatismo. Você veio aqui pensando em sair daqui com alguma coisa, você ainda não recebeu o que você queria. Você deve estar pensando, poxa, eu vou voltar para casa sem nada, sem uma palavra para mim. A maior falácia da história da igreja é dizer que Deus tem uma palavra para você só. Isso é uma falácia. Porque o povo é um, milhões, centenas, o povo todo. Deus tem uma palavra para você, querido. É a palavra que nós nos recordamos semana passada. Ele se entregou na cruz do Calvário para morrer no seu lugar. Derramou o seu sangue em favor de vós. E tudo isso ele fez cheio de graça e de verdade. Era só isso que bastava no coração dos crentes de hoje. Mas eles estão buscando outras coisas. Tome cuidado para você não cair nessa. Seja organizado nos seus estudos da palavra de Deus. Não é brincadeira isso daí. Se eu te perguntasse hoje, nós estamos vivendo o fim dos tempos. Hoje, no meio dessa pandemia, fim dos tempos, a igreja se dividindo. Nós vivemos isso aqui há muito tempo. Olha aqui, o povo estava chegando, estava indo para lá, eles tinham que se desviar dos inimigos, que eram inimigos do próprio sangue. Irmãos, tinham que se desviar. Tinha que se livrar dos irmãos. Hoje em dia é muito fácil abrir uma igrejinha. Qualquer pessoa pode. É só armar o CPF. É muito fácil você sair daqui e dizer que é profeta. É só você dizer algumas coisas que podem vir a acontecer no futuro. Mas é difícil você dizer que é crente. É difícil dizer eu sou crente por causa disso, disso, disso. E ao invés de recordarmos todos os dias o que Jesus fez por nós, nós nos cansamos de ler a Bíblia. Nós nos cansamos de orar e de ouvir o pastor pregar. Portanto, é necessário que sejamos como Esdras, que chegou em Artaxerxes e disse: eu preciso fazer alguma coisa. Meu povo perece por falta de conhecimento. E o amor se esfria por causa disso. Quando não há conhecimento, as coisas vão se esfriar e o amor não vai acontecer. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, aquele a qual nós nos recordamos na semana passada, estamos hoje também nos recordando, Senhor, aquele que é o Salvador, aquele que se entregou de uma vez por todas naquela cruz, e não há mais necessidade de fazermos como esses irmãos aqui do livro de Esdras, que levaram utensílios, levaram ouro, prata, levaram de tudo, carneiro, ovelha, novilho, para sacrificar em favor dos seus pecados. Cristo já foi um sacrifício, e Ele ressurgiu dos mortos, para dizer para nós que da mesma maneira que Ele ressurgiu, nós também retornaremos. A Ti somos gratos, Senhor, por isso. Eleva os nossos olhos e coração do Senhor para nos lembrarmos disso, não ficarmos com preguiça de estudarmos a Tua palavra, com
temos visto hoje no contexto que nós estamos vivendo na igreja do Senhor. Em Cristo que nós oramos. Amém. Está em certo? Posso ficar de pé? Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, as consolações e o conforto do Espírito sejam para com todos agora, na semana que se inicia, assim para todos sempre. Amém.